Senta aí. Laura está aqui do nosso lado, aqui, vendo. Vocês não estão vendo a ela, mas ela está vendo vocês. Vou fazer aqui. Vou trocar a tela aqui de lado, aí fica mais fácil de... Bom, pessoal, vamos começar então, né? Bom dia a todos, sejam bem-vindos ao Café com Jesus. Bom dia. Bom dia. Bom dia a você, internauta, que está nos assistindo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Agradecemos a sua audiência. Pedimos que você possa dar um like no vídeo e se inscrever no nosso canal do Centro Espírita Irmão Esperança, para que nós possamos continuar o trabalho da divulgação da doutrina espírita. Vamos começar, então, com a leitura de uma página do livro Vinha de Luz, ditado pelo Espírito de Emmanuel, psicografado pelo nosso querido Chico Xavier. Apareceu? Apareceu. Então tá. O capítulo 124 do livro Vinha de Luz, chamado O Som. Por que, se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículo 8. Ninguém julgue sejam necessários grandes cataclismos para que se efetue a modificação de planos da criatura. O homem pode mudar-se de esfera sem alarido cósmico, e as zonas superiores e inferiores representam graus da vida na escala do infinito. Elevação e queda diante da própria consciência constitui impulso para cima ou para baixo, no campo ilimitado de manifestações do espírito imperecível. Toda modificação para melhor reclama luta, tanto quanto qualquer ascensão exige esforço. É imprescindível a preparação de cada um para a subida espiritual. O irmão está falando que a gente vai ter que se preparar para a subida. É natural, portanto, que os vanguardeiros sejam porta-vozes a todos aqueles que acompanham o trabalho de melhoria aglomerados em multidão. Eis porque, personificando no discípulo do Evangelho a trombeta viva do Cristo, dele devemos esperar avisos seguros. Em quase todos os lugares, observamos os instrumentos de sons incertos que dão notícia do serviço a fazer, mas não revelam caminho justo. Na maioria dos núcleos do cristianismo renascente, deparam-se nos trabalhadores altamente dotados de luz espiritual, que duvidam de si mesmos, companheiros valiosos cuja fé somente vibra em descontínuas fulgurações. É necessário compreender, porém, que o som incerto não atende ao roteiro exato, serve para despertar, mas não fornece orientação. Os aprendizes da Boa Nova constituem a instrumentalidade do Senhor. Sabemos que, coletivamente, permanecem todos empenhados em servi-lo. Entretanto, ninguém ouvide a necessidade de afinar a trombeta dos sentimentos e pensamentos pelo diapasão do Divino Mestre, para que a interferência individual não se faça nota dissonante no sublime concerto do serviço redentor.
Linda página de Emmanuel, falando para a gente que nós temos que estar em sintonia com Jesus. Aliás, olha, eu vi um vídeo ainda há pouco, né, que falava assim, né, o que você faria se estivesse frente a frente com Jesus? E aí as pessoas levavam você com com uma venda nos olhos e na frente de um ator representando Jesus, né? E as pessoas choravam, as pessoas pediam perdão, as pessoas tinham uma catarse, né? Um negócio. Aí eu estava pensando, imagina, né? A gente tem uma experiência de vida que a gente sabe que a gente está com Jesus todo dia. Ele está com a gente, com certeza. E a gente esquece disso, né? E fala assim, imagina se a gente tivesse frente a frente com ele, se ele aparecesse aqui, o que a gente faria, né? Eu acho que, será que seria isso, né? A gente ia ter uma catarse, ia pedir perdão, porque a gente ainda tem muita coisa para perdoar, ainda tem muita coisa que erramos. Ou será que a gente ia tratá-lo como um amigo de nós que está conosco todas as horas? Uma coisa para reflexão, pessoal. Bom, vamos lá, vamos agora à nossa parábola. Vou pegar aqui a nossa parábola. É, a nossa parábolazinha, ela é aqui. Parábola do credor incompassível. É uma parábola que a gente acho que já estudou aqui, né? Apareceu aí para vocês? Apareceu. Tá bom. Bom, ela diz assim: então Pedro, aproximando-se de Jesus, lhe perguntou: Senhor, quantas vezes pecará meu irmão contra mim que lhe hei de perdoar? Será até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar conta com os seus servos. E, tendo começado a ajustá-las, trouxeram um que lhe devia 10.000 talentos. Olha, era dinheiro para chuchu. Era como se fosse assim, 10 milhões de dólares. Né? Muito dinheiro. Não tendo, porém, o servo com que pagar, ordenou o seu senhor que fossem vendidos ele, sua mulher, os seus filhos e tudo quanto possuía. Então, ele iria virar escravo, né? Ele, a mulher, seus filhos e tudo quanto que ele possuía iria ser vendido. E o rei ia pegar tudo para ele. E que se pagasse a dívida. O servo, pois, prostrando-se-lhe, ajoelhando-se, né? O reverenciava, dizendo: tem paciência comigo, e te pagarei tudo. E o Senhor teve compaixão daquele servo, deixou-o ir. Ele teve pena daquele servo, porque, né, ele iria virar escravo, ele, a sua mulher e seus filhos, toda a sua família, ia perder tudo. E ele perdoou
a sua dívida. Né? Então, o Senhor teve compaixão daquele servo, deixou-o ir e perdoou-lhe a dívida. Tendo saído, porém, aquele servo, encontrou um dos seus companheiros que lhe devia 100 denários. 100 denários devia aparecer aí 10 mil reais, né? Era uma quantia razoável, mas não era 10 milhões de dólares, né? E, segurando, o sufocava, dizendo-lhe: paga o que me deves. E este, caindo aos pés, implorava: tem paciência comigo, que te pagarei. Ele, porém, não o atendeu, mas foi-se embora e mandou conservá-lo preso até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus companheiros o que se tinha passado, ficaram muitíssimo tristes e foram contar ao Senhor tudo o que havia acontecido. Então o Senhor, chamando, disse-lhe: servo malvado, eu te perdoei toda aquela dívida, porque me pediste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive de ti? Irou-se o seu senhor e o entregou aos verdugos até que pagasse tudo o que lhe devia. Assim também, meu Pai Celestial vos fará, se cada um de vós, do íntimo do coração, não perdoar o seu irmão. Essa parábola, essa passagem está no Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 18, versículos 21 a 35. Muito bem, pessoal. Então, a gente já notou que hoje a gente vai falar de perdão. 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 Já começa com Pedro perguntando para Jesus quantas vezes, né, ele teria que perdoar o seu irmão que pecou contra ele. Até 7 vezes, pergunta Pedro. Por que Pedro faz essa pergunta? Exatamente, a Laura aqui respondeu porque está no Velho Testamento. Exatamente, por causa da lei, né? Da lei mosaica, a Torá, falava que o judeu tinha que perdoar até 7 vezes, né? Tinha que tentar convencer o irmão. Depois da 7ª vez, aí sim ele poderia né? Se vingar, né? Não é vingar, seria ele poderia buscar a sua contrapartida. E aí Jesus chega para ele e fala uma coisa que já é um negócio, como é que se diz? Bem revolucionário. Porque Jesus fala para ele: não devemos perdoar até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. É interessante, porque o número 7 é um número cabalístico, né? E é um número que representa assim uma quantidade muito grande. Jesus fala 70 vezes 7 vezes, né? O que dá, teoricamente, pela matemática, 490 vezes, mas, na realidade, Jesus está dizendo que nós devemos perdoar infinitamente. Infinitamente. Sempre devemos perdoar. E isso, por incrível que pareça, né, esse detalhe, é uma mudança na lei de Moisés. E Jesus fala: eu não vim mudar a lei, mas sim confirmá-la. Mas como é que ele fala isso se ele já está mudando a lei de Moisés? É porque a lei que Jesus fala não é a lei dos homens, não é a lei de Moisés, que
mas a lei de Deus, a lei divina ou natural, aquela que está na nossa consciência, a lei maior, a lei do amor. Então, Jesus traz para nós um conceito novo, que é o conceito do perdão. E ele, como era um mestre, né, um rabi, que significa mestre, em hebraico, né, em aramaico, que foi o único título que ele aceitou, ele explica o porquê que nós devemos perdoar infinitamente. E aí ele nos fala essa parábola que é maravilhosa, é linda, é uma coisa assim muito, né? Fala, hein? Exatamente. Ele fala para a gente algumas coisas interessantes. Vamos pensar junto, pessoal. Aqui, ó. Eu vou botar a parábola de novo no aqui, ó. Vamos lá. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. Então, vamos lá. Quem é o rei? Vamos. Ajuda aí, pessoal. Laura está falando aqui, mas eu quero escutar de vocês. Quem é o rei? Esse é fácil. É Deus. Né? A nossa... Né? Mas esse Deus que ele está falando aqui é um Deus interessante, porque é o Deus maior, mas também é aquele Deus que habita em nós. Que Deus habita em nós. Ele é que vai ser o nosso juiz, esse Deus que habita em nós, a nossa consciência, né? A nossa parte divina, o nosso Cristo interno. Né? Esse que nos conhece profundamente, que sabe todas as nossas necessidades, todos os nossos defeitos, todas as nossas os nossos virtudes e todos os nossos vícios morais. E ele, então, resolve ajustar contas com todos os seus servos. Significa dizer que todo mundo... Quem são os servos? Humanidade. Exatamente. Então, ele está dizendo que cada um de nós da humanidade vamos ter que ajustar contas com Deus. Né? E essas contas que nós vamos ter que ajustar vai ter a ver com o momento que nós estamos passando agora, ou pelo menos a encarnação, né? Nós estamos encarnados aqui. Mas vamos pedir contas. Por quê? Porque quando nós reencarnamos, nós nos propomos uma tarefa. E ao desencarnarmos, nós voltamos ao plano espiritual e nós... Né? É como se a gente tivesse feito um compromisso conosco mesmos. E por mais que a gente queira enganar aos outros, não conseguimos enganar nós mesmos. Então, nós vamos ter que falar para nós mesmos, né, se nós conseguimos cumprir a nossa tarefa ou não, não conseguimos. E mais ainda, por que que nós conseguimos e por que que nós não conseguimos cumprir a nossa tarefa. Porque esse é o aprendizado. Esse é o modo com que nós vamos buscar a nossa evolução. Subida no degrau, aquela que Emmanuel falou, né, na luta para a ascensão. E aí, ele fala que chegou um servo que devia 10 mil talentos, devia muito dinheiro, devia muito. E o rei cobrou a ele
E aí o servo não tinha como pagar. E o rei, então, aplicou a lei. O rei não foi injusto, não. Hein? Ele aplicou a lei. Que lei é essa? Né? A lei mosaica, a lei que quando você perdia tudo. Era vendido você, sua família, seus filhos, sua mulher e todos os seus bens, para que pudesse pagar a dívida. E mesmo assim o rei ficava no prejuízo, eu tenho certeza absoluta que os bens deles, e mais o valor dele, da mulher e dos filhos dele, não pagariam os 10.000 talentos. Mas, em compensação, ele, a mulher e os filhos seriam escravos a vida toda. Né? E ser escravo não deve ser mole, não. Né? Mas aí Jesus começa a falar de uma coisa maravilhosa. Fala que o servo se prostra, né? Se ajoelha, se coloca aos pés do rei e implora a ele misericórdia. Jesus fala, então, da misericórdia de Deus através da compaixão, através, né, da empatia. Para o servo, aquele 10.000 talentos era muito dinheiro, né? Era uma quantia grande, mas para o rei, que era infinitamente rico, era uma quantia, quem sabe até insignificante. E o rei, então, perdoa a dívida daquele servo. Jesus mostra para a gente que nós temos a misericórdia de Deus disponível a qualquer momento. Mas, para isso, nós temos que ter o quê? Humildade. Reconhecer os nossos erros. Reconhecer e nos arrependermos e buscarmos né, pagar a dívida, né, cumprir o nosso dever. E o rei, ele tem o poder de perdoar. Ele tem o poder de passar uma borracha nas nossas dívidas. E ele, então, pode nos dar uma nova oportunidade. Jesus fala para a gente da misericórdia de Deus que nos dá sempre uma nova oportunidade. Apesar da lei, apesar da justiça, mas ele está falando para a gente da lei do amor, também conhecida como lei do amor, justiça e caridade, que nos fala da graça de Deus, que nos fala, né, do amor maior de Deus, que nos pode perdoar uma multidão de pecados, desde que nós nos proponhamos, nos dispusemos a, né, pedir perdão, a buscar saldar a dívida e buscar praticar a lei do amor. E aí é que Jesus nos fala dessa lei. Quando ele diz que aquele servo sai da presença do rei e encontra um outro servo que lhe devia, né, 100 denários, uma quantia, né, razoável, mas infinitamente menor do que aquele devia ao rei, que lhe havia perdoado.
10.000 talentos. Mas ele chega para o servo e cobra a dívida dele. E o servo também se humilha e pede para que ele tenha, né, paciência, que ele pagará tudo. E aquele servo não teve compaixão, não teve misericórdia e mandou prender o outro servo, seu irmão, até que ele pagasse a dívida. E aí a gente começa a entender que a misericórdia, ela não é só de Deus, nós também temos que ter misericórdia. Nós temos que ter compaixão. E essa compaixão, essa misericórdia, ela se materializa no perdão. Se materializa, deixa aqui um pouquinho. Se materializa no ato de nós perdoarmos o nosso irmão que pecou contra nós. Aquele que Jesus falou que nós devemos perdoar 70 vezes, 7 vezes. Porque nós precisamos da misericórdia do Pai. E aí, se nós não tivermos misericórdia, a lei se fará. E diz que com a medida que medirdes, serás medido. Com o peso que pesares, serás pesado. Então, os outros servos foram ao rei e contaram para ele. E o rei chamou aquele servo à presença e disse para ele: eu te perdoei toda aquela dívida e vós não perdoaste ao teu irmão. E o rei ficou irado e mandou prender aquele servo e entregar aos verdugos, porque ele fala, né? Até que pagasse tudo que lhe devia, até o último feitio, até o último centavo. Ele aplicou a lei nele porque ele não usou de misericórdia para com o seu irmão. E aí Jesus fala conosco: assim meu Pai Celestial vos fará se cada um de vós, do íntimo do coração, não perdoar o seu irmão. Quando a gente lê, né? Quando nós lemos, a gente até entende. Mas quando a gente fala do coração, das coisas do coração, fica complicado, não fica, pessoal? Porque quando você está na rua, né? Alguém te prejudica, te faz alguma coisa, você até perdoa. Mas a maior parte das nossas dívidas estão muito próximas de nós. Estão dentro da nossa casa, da nossa família. A família é a escola que faz com que nós aprendamos a tolerar uns aos outros, aprendamos a amar uns aos outros, a perdoar uns aos outros. E muitas vezes nós não conseguimos perdoar isso por causa de vidas passadas, por causa de problemas nessa própria vida, muitas vezes por causa de dinheiro, outras vezes por besteira. E eu falo para vocês, eu não sou perfeito, não. Né? Eu estou tentando aprender com isso. Lidar com isso não é fácil, pessoal. Porque o coração, ele
muitas vezes, nos prega peças. Mas a doutrina espírita vem nos dizer que, enquanto nós não perdoarmos o nosso irmão, nós vamos estar sujeitos à lei. Não vamos ter misericórdia. Ou, pelo menos, não vamos ter a misericórdia que nós achamos, julgamos que merecemos. Para que nós possamos ter a misericórdia completa, é preciso que nós usemos de misericórdia, pratiquemos o perdão. E aí eu vou perguntar para vocês, como é que é o perdão? Queria que vocês falassem para mim, falem, né, para mim do perdão, como é que é o perdão? O que para vocês é o perdão? Como é que, né, se aconteceu alguma coisa que pode, sim, um testemunho, alguma coisa que vocês possam nos ajudar a entender, né, esse perdão que Jesus está nos falando para Pedro, mas nós, nesse momento, somos Pedro. Estamos aqui querendo entender aquilo que Jesus está nos falando. Ô, Sérgio, eu estava refletindo, tem uma boa parte aí da tua leitura, da tua narrativa, tem a ver o perdão de coisas materiais, né? E esse finalzinho já entrou com aquele perdão das nossas falhas de relacionamento, né? De família, amigos e tal. Eu estava imaginando uma coisa, de repente me veio à mente uma situação em que você precisa perdoar, porque às vezes uma falha em alguém contra nós tem tudo a ver com um aprendizado, né? O que para a gente é uma situação anômala de que está nos prejudicando nos nossos sentimentos, na nossa vida, enfim. Mas aquilo ali vem com uma lição, sabe? Ou seja, fazer daquilo ali um aprendizado mesmo da vida, né? Então, doar é isso, porque lá na frente você também vai passar por essa situação de ter que perdoar alguém ou alguém te perdoar por uma falha sua, né? Entendeu ou não? Eu entendi, mas a minha pergunta não foi essa. A minha pergunta é como é o perdão, né? Como é que a gente faz para perdoar, né? O que a gente sente? Como é que a gente consegue fazer isso? Eu Essa acho é a que perdão pergunta. vem atrelado ao esquecimento de uma dívida, sabe? Não é perdão sem esquecimento, né? Ó, a Laura está dizendo aqui que esquecer não é perdoar. Eu acho que também tem a ver, né? Se você não Não, não. esquecer... O esquecimento faz parte. Não vou dizer que não Então, faz parte. É o processo, mas o esquecimento só não é perdoar. Eu posso esquecer, eu posso esquecer a falta, mas eu não perdoo, não quero mais. eu digo, esquecer e não ficar remoendo a coisa, né? Mas ela falou que pode, daqui a 30 anos depois, pode voltar. Pode voltar a qualquer momento. Né? Pode voltar a qualquer momento. Você concorda, Ellen? Olha, isso é um tema, eu acho que é muito difícil para nós, enquanto humanidade, né? Enquanto aqui na Terra, nesse planeta de provas e expiações, a doutrina tem nos trazido, pelo menos para a minha vida, ela tem trazido uma grande orientação. Mas a gente vê a cada leitura que nós estamos longe, totalmente longe desse perdão maravilhoso que compete mesmo aos espíritos mais iluminados. Mas se nós começarmos a exercitar, lembrando assim, nós estamos todos no mesmo barco, né? Estamos na prova expiações e aqui não tem ninguém um melhor do que o outro. Não tem. Se um falha de um lado, o outro falha do outro. Então, mas é muito difícil. Não vamos
chegar aqui e falarmos de coisas que nós ainda não podemos fazer. Esse perdão, assim, olha, é muito complicado, mas a doutrina nos ensina indulgência para as falhas dos nossos irmãos, né? E compaixão, entendermos que nós não estamos à altura superior a ninguém, nós estamos na mesma altura. Agora, exercício, eu acho que no meu momento é exercício todos os dias, todos os dias. Já tive grandes oportunidades de perdoar no meu limite, e graças a Deus eu consegui, no meu patamar. E o que acontece? Quando você perdoa, é uma coisa que vem de dentro, é do coração, é do espírito, né? Você tira um peso. Eu me achava há muitos anos atrás, 40, 50, nem me lembro mais, com uma mancha. Eu me achava com uma mancha aqui. Se eu tirasse um raio-x, eu achava que ia estar preto aqui. Por quê? Porque na minha imaturidade. Peraí, eu vou dar a palavra para você. Só um minuto, vou dar a palavra daqui a pouco. Continua falando, Elida, por favor. Na minha imaturidade, não entendi ainda, eu não consegui ainda alcançar esse patamar que todos nós mais ou menos estamos no mesmo patamar. Eu não consegui entender. Depois veio a doutrina dando a reencarnação. A reencarnação, esse estudo da reencarnação me deu assim, me abriu um leque para que eu entendesse. E é como diz a doutrina: existem injustiças, mas não existem injustiçados. Então, esse exercício eu estou fazendo há 50 anos, posso te dizer. É um exercício longo, mas a grande mancha que eu tinha no meu coração, ela se dissipou. Graças a Deus, porque aquele a quem eu devia perdoar, entre aspas, se foi. E no momento da partida, eu pude dizer a essa pessoa que realmente não existia mágoa no meu coração. Então, eu acho que eu dei um grande passo. Agora, somente eu vou saber o que é esse perdão quando eu tiver lá em encontro com a minha consciência. Porque como que eu vou saber que perdão foi esse que eu dei? Que perdão? Quem sou eu para perdoar que eu continuo errando? É isso que é difícil, viu? Eu passo a palavra para você. Ou para a Agora, Laura, né? Para a agora eu Laura. vou passar a palavra. Isso. Não, ela aqui não é. Tá bom, tá. Ela vai falar, vou repetir. Oh, meu Deus. É porque ela cortou aí. Não, tá, fica à vontade. Ela está dizendo que o perdão é a libertação de amarras que nós temos em nós. Uhum. Ela... Peraí, fala devagar que é muita coisa. Ela disse que o ódio, tá? O ódio são elos que nos prendem à pessoa que nós objeto do nosso ódio. Nós ficamos presos a ele energeticamente, até várias encarnações. Isso. Então, ela fala que quando nós perdoamos, nós emitimos uma energia, uma vibração de amor. E essa vibração, o que ela faz? Ela desfaz essas amarras, ela desfaz essa ligação energética que nos prende a esse irmão e nos liberta. Com certeza. Dessa questão. Nos liberta. Dessa dívida. É.
ela está dizendo que não é ainda evoluída, não, que ainda tem muito que perdoar. Eu acho que o nosso entendimento de perdão está muito aquém, né? Agora, sobre essa parábola, eu tive lendo, falando sobre essa questão do pagamento. Eu não sei se vocês concordam. Dizendo assim, ele prendeu até que você pague o último centavo, tá? Mas aí nos alertou. Ué, enquanto ficar preso, você não pode trabalhar, como é que vai pagar a dívida? É, Então, comparou ao nosso estado. Enquanto nós estivermos atrelado a esse sentimento, né, não perdoando, nós estamos presos, nós estamos a essas amarras, né, como a Laura falou, e nós não conseguimos evoluir. Isso são amarras, né? E nós não crescemos, nós não nos libertamos. Então, é muito bom se libertar de uma mágoa, começando assim, devagarinho. Eu acho que é assim, devagarinho, devagarinho, e toda hora me olhando no espelho e lembrando quem você é. Por que você está aqui? Ué, você não é tão boazinha, se não estava aqui. Você estava em outro lugar. O que você está passando? Ué, está passando isso? Ué, então ainda tenho que resgatar. Então ainda não está boazinha. E esse passo a passo, olha, é um passo a passo, todos os dias. Escorregando para lá, escorregando para cá, mas eu acho que a doutrina eu posso te garantir, e posso garantir a qualquer pessoa, como meu testemunho é esse, que a doutrina ela me abriu leques e me abriu portas para o meu entendimento da vida, de quê? Do ser que é imortal. Então, nada acaba aqui, nada começa aqui, a vida é do espírito, então vamos nos melhorar. Agora, complicadíssimo. Conviver é complicadíssimo. é É verdade. só o que eu tinha para falar. É Nada, você complicado. falou muito. Uma coisa que é interessante, a lei que Jesus fala na parábola é uma lei que a gente sabe que tem a ver com a reencarnação. Então, quando você fica preso, ele está falando da reencarnação, porque né, o corpo físico é uma prisão para o espírito. Uhum. Então, quer dizer, e ele pode trabalhar? Pode, tá? Ele tem um livre-arbítrio, né? Nós temos o livre-arbítrio, né? Nós podemos trabalhar, nós podemos perdoar, mas vai depender de nós, vai depender, né, de que nós possamos e quando ele fala que pagar até o último centavo, aí ele está falando da questão das penas e gozos e penas, que são o quê? Quando nós erramos, nós temos uma expiação, vamos ter que passar por alguma coisa para que nós possamos aprender que aquilo que nós fizemos, né, foi errado, e depois a reparação, aonde nós vamos compensar aqueles que nós prejudicamos, prejuízo que nós causamos a ele, prejuízo de vida, né? Mas nós podemos perdoar. E É, nós vamos ver que nós erramos também, precisamos de é. perdão. Tem Nosso aqui no... entendimento, né, cada um no seu entendimento, né, de perdão, É. e um ajudando Quem o não precisa de outro. perdão? Quem? Eu preciso. Nossa, como? Ai, com certeza. Porque a Eu gente se falo, liberta de uma dívida e eu contraí outras. Eu tenho certeza absoluta que eu peço perdão todo dia a Deus, porque eu é já tenho verdade. consciência do que é certo e do que é errado. Mas a imaturidade, ela faz a gente falhar. É uma imaturidade espiritual. Então, quando se contrai-se outras dívidas, é complicado. Viver é complicado, eu acho. Gente, então eu vou contar uma historinha aqui para a gente sobre o perdão, que é uma Uhum. historinha do Chico. Talvez você já conheça essa historinha.
O Chico tinha um cachorro que ele... cachorro de estimação, que ele adorava. Era o cachorro dele, sabe? Aquele bichinho de estimação. O Chico gostava dele. E o Chico trabalhava no centro, chegava tarde em casa, mas quando ele chegava em casa, ele ia cuidar do cachorro. Ele, né, dava comida, trocava água, brincava com o cachorro, via se ele estava bem. E aí o cachorro amava o Chico. Quem não ama o Chico, né? Imagina o cachorro do Chico. E aí, um dia, o cachorro ficou doente. E ele ficava com dor, e ele ficava ganindo de dor. E o Chico começou a cuidar dele, né? Mas o pessoal da casa começou a reclamar, porque o cachorro não dormia, e o Chico chegava tarde, e o Chico ia cuidar dele. Aí a vizinha do Chico, o que ela fez? Ela botou veneno para o cachorro. E o cachorro morreu. E o cachorro esperou o Chico para dar o último suspiro. E o Chico ficou muito, muito triste. Depois ele soube que a vizinha tinha dado veneno para o cachorro, e aí ele ficou mais triste ainda. Mas ele não fez nada, não falou nada. Ele continuou trabalhando. Até que um belo dia, Emmanuel aparece para Chico e fala assim: Chico, você está precisando de ajuda. O Chico, eu? Mas por quê? Ele falou: você está com uma nuvem preta no coração. É, é mesmo. Aí o Chico fala: mas como? Aí ele falou assim: você precisa perdoar, Chico. Mas perdoar quem? Ele falou assim: você sabe quem. E o Chico lembrou da vizinha que tinha dado veneno para o cachorro dele, que ele amava tanto. E Emmanuel chega para Chico e fala assim: se você não perdoar, Chico, você pode ficar doente, pode abreviar, né, a sua vida e não vai cumprir sua tarefa. É preciso que você cumpra a sua tarefa aqui. Aí o Chico ficou muito triste, chorou, mas ela matou o meu cachorro. Aí ele falou assim: mas ela queria te ajudar, Chico. Ela achava que, né, que fazendo isso você não ia mais ter que se preocupar com ele, porque ele estava doente, ele ia morrer mesmo na cabeça dela. Mas o Chico, então, não se conformava e Emmanuel falou: olha, você que sabe, você tem um compromisso conosco, nós estamos te avisando. Aí o Chico, chorando, chega para Emmanuel e fala assim: mas como é que eu vou conseguir, né, me livrar dessa nuvem escura? E Emmanuel fala para Chico: perdoando, Chico. Mas como é que eu vou conseguir perdoar? E ele falou: você tem que dar uma grande alegria para a sua vizinha. Aí Chico: mas ela mata o meu cachorro e eu ainda tenho que premiar ela. Falou: Chico, você não entende que não é ela que vai ser premiada, é você que vai se libertar dessa nuvem escura que está no teu coração. E aí o Chico falou: tá bom, e o que eu faço? Procura, Emmanuel chega para o Chico, procura ver a coisa que ela mais gosta, que ela mais precisa, e vai lá e dá para ela. E o Chico veio a contragosto, né? Ele era obediente, obedeceu. E ele, então, procurou saber e descobriu que a vizinha
queria muito uma máquina de costura nova da Singer para ela poder costurar. E aí o Chico foi ver o preço da máquina, a máquina é caríssima. E aí o Chico chega para Emmanuel e fala assim, mas é muito caro, eu não tenho... Ele fala assim, o que é mais caro a você, a máquina ou a sua paz no coração? E aí o Chico parou, pensou, e no dia seguinte foi lá, fez uma prestação a perder de vista e comprou a máquina de costura. Quando a máquina chegou, ele foi lá e deu de presente para a vizinha. A vizinha ficou tão feliz, mas tão feliz, que abraçou o Chico com uma gratidão tão grande que saiu uma luz, né? Emmanuel fala que saiu uma luz dela e envolveu o Chico tal que aquela nuvem preta, né? Aquela nuvem negra que estava no coração dele, né? Se esvaiu como se fosse fumaça. E o Chico perdoou aquela irmã e sentiu, naquele momento, a força do perdão. Isso aí está no livro Lindos Casos, do Chico Xavier. Né? Quem tem esse livro, vai lá e lê. Procura. É lindo. Procura no Google. Tá? Lindo mesmo. É. Ô, Sérgio, Belo exemplo. Fala. tem uma outra situação também que estou aqui pensando. Uma coisa é a gente perdoar e a outra é fazermos ser perdoados. Estou lembrando um fato aqui que 2 irmãos da minha mãe, eles foram muito ingratos com ela a vida inteira, sabe? Eles eram, diria, pobres e tiveram uma situação de vida muito boa. Enfim, e na hora da quase desenlace, um estava com câncer no intestino lá em Hospital São Luís, São Paulo, e chamou minha mãe, eles não se falavam há muitos anos, ele chamou minha mãe para falar com ela, e estava nas últimas. Minha mãe podia dizer, não vou, né? Vou a São Paulo, não te vejo há muito tempo, você foi muito grato comigo. Então. Mas eu também motivei minha mãe, sabe? E ela foi e passou lá no hospital um tempo com ele, tempo de assim, algumas horas com ele. E ela veio em paz para casa. E outro irmão da minha mãe também, eu estive numa cidade, uma cidade depois de Cabo Frio, também ele não parecia estar nas últimas. Ele pediu a minha mãe que fosse visitá-lo. Eu peguei também. São Paulo, peguei um avião com minha mãe e fui lá, mas aqui no Rio, eu peguei o carro e levei minha mãe até lá e também passamos o dia inteiro lá com meu tio. Um ano depois ele morreu. Ambos, a intenção deles era realmente pedir à minha mãe perdão pelos malfeitos que eles fizeram com ela durante a vida. Mas, em contrapartida, minha mãe também tem uma irmã que não sei nem se está viva, mora em Campos. Ela foi muito ruim com minha mãe, muito. Minha mãe não conseguiu perdoá-la, né? Minha mãe faleceu, eu sempre falei, mãe, esquece isso, perdoa ela. E tal. Minha mãe não, sabe, tomou ódio dela, enfim. Mas é isso, eu acho que essa coisa também da consciência, que a Elida falou há pouco aí, tem esse negócio da pessoa sabe que foi ruim uma pessoa o tempo todo e sabendo que vai partir, ela chama a pessoa para... Não foi diretamente pedir perdão, mas só o fato de chamar, né? Para si, eu quero te ver. Então, Humildade, né? humildade. Aí eu propiciei esse momento, né? Eu levei minha mãe em São Paulo e também lá em... Uma cidade depois de Cabo Frio, isso não. E ambos morreram. Um morreu logo depois, né? Estava lúcido, os dois. E o outro
também, um ano depois, minha mãe foi lá e ele faleceu, há 10 anos atrás. Mas é isso. É a E força do perdão, né? você notou É. como é que a sua mãe se sentiu bem depois disso? Foi? Muito, muito. É. Mas ela não conseguiu perdoar a irmã dela, sabe? É, Não. A coisa foi nós forte somos mesmo, porque é imperfeitos belíssima de ainda. família. Eu falo para vocês, E se eu ainda provava tenho que argumentos para perdoar ela, muita gente. E tenho que pedir muito perdão ainda a Deus. fala. Até eu estou falando de perdão aqui, mas eu tenho ainda que perdoar muita gente e tenho que pedir Então, muito mas que perdão a Deus. bacana trazer. É muito, muito bom trazer isso, porque tem que lembrar, é o que eu estou falando, exercício, exercício. É, Então, você está sendo o veículo para nos alertarmos a todos. Bom, você está escutando, eu estou escutando, outras pessoas vão escutar, né, quando eu ver a gravação. Então, aí naquele dia, porque às vezes você fala não entendo nada. Um outro dia eu vou escutar aquilo bate e vem direitinho para mim. Puxa vida, eu precisava escutar isso. Então, é uma caridade, né, a gente fazer isso, divulgar essas páginas. Eu acho muito bom, um trabalho muito bom. E não adianta, é a balança divina. É para cá o que é bom, o que é ruim, a balança divina, e nós vamos lá saber. Não, vamos tentando, né? E um ajudando o outro, sempre. Sempre um ajudando o outro. Está na oração de São Francisco, né? Perdoando que ser perdoado. é Ser verdade, perdoado. É, verdade. porque eu gosto muito disso, à medida que medirdes, sereis medido. É uma coisa tão certeira que não é pela mesma pessoa, mas você depois passa por um acontecimento que você é medido daquela forma que você mediu erradamente, severamente, vamos dizer, que às vezes nós somos criteriosos, né? Então a gente tem aquele critério severo, avalia o outro. Daqui a pouco acontece uma coisa, você é avaliado igual, você, puxa, que isso, eu não mereço. Ah, não merece? Ué, aprendizado. É aprendizado, não adianta. É a vida, é a lei da vida. Não tem, o universo, ele é muito inteligente. Então, esse vai e vem é constante nas nossas vidas, né? Muito Acho que não bom existem dois esse pesos, duas tema. medidas. É. Que é aquela máxima, né, que é dando que se recebe, né? É dando É perdão que se dando recebe. que se recebe. É mesmo. Você abre o canal, né? Da gratidão, da compaixão. Eu aprendi isso, compaixão. Olhar o outro, não numa atitude superior, olhar o outro, somos iguais, estamos aqui, cada um com a sua dificuldade, né? Mas é difícil. Ah, eu escorrego toda hora eu estou escorregando, mas Tem estou tentando, né? uma frase que diz que o único grau de superioridade, né, que existe é a bondade, Tá. né? Esse daí é o que a gente chama da superioridade moral. E aí a gente vai ter. A gente ainda não entende isso, mas um dia a gente vai entender. É, Bom, gente, estamos chegando ao final da nosso Café com Jesus. E hoje eu achei que foi fantástico, foi lindo, porque a gente muito está bom. falando de uma coisa que é maravilhosa, que é o perdão. E todo mundo aqui está falando, todo mundo está colocando. Isso. Como sempre fazemos, né? Mas eu acredito que nós levamos um pouco dessa reflexão de lidarmos um pouco com isso em nossas vidas e pensarmos, né? Porque é uma sementinha que nós jogamos sempre para nós pensarmos depois. E eu estou falando com você, meu amigo internauta que está aqui, né? Se você puder deixar um comentário, né? Deixa o seu like, se inscreva no canal e fala para a gente, né? Sobre, né? Qual é a sua ideia de perdão, né? O que você acha e que
nós possamos refletir sobre isso na nossa vida. Nós temos ainda muito que pedir perdão a Deus e temos também que aprender a perdoar. Eu gostaria de... Nós vamos encerrar aqui, já temos 1 hora de Café com Jesus. Gostaria de saber se alguém quer fazer a prece de encerramento. Eu acho que eu gostaria que hoje fosse encerrado com o Pai Nosso. Ótimo, Se maravilha. Você pode fazer o Pai Nosso para a gente, por favor? Então tá. Graças a Deus, com gratidão a Deus por essa grande oportunidade que nos está sendo dada, desse encontro, que Jesus abençoe esse propósito do nosso irmão Sérgio, e desejamos pedir por toda a humanidade, né, pela paz do mundo, pelo entendimento entre os homens, entre os povos, e nesse instante, unidos em pensamento, vamos dedicar o Pai Nosso a todos nós que aqui estamos em dificuldade, desejando crescer, desejando nos elevar na vida. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos e nos liberte de todos os males, que assim seja, graças a Deus. Paz a todos os corações. Um bom dia a todos, boa semana. Muito obrigada. Obrigado, pessoal. Graças a Deus. Boa semana a todos. Obrigada. Saúde e paz. Bom dia, Lara. Para nós todos. Bom domingo. A Laura está mandando um beijo para todo mundo aqui. E para você, internauta, eu convido para que no próximo, em abril, a gente esteja junto também para o próximo Café com Jesus. Que assim beijo. seja. Fique com Deus. Que assim seja. Tchau, tchau.